Ouça agora uma mensagem de Deus ao seu coração, através do pastor Sérgio Ovídio, da Igreja Cristã Betânia. Lucas 1:57. Encontraram? Sentou, todo mundo sentou. Vou fazer ginástica hoje, igual o Fernando Fofão. Igual o Fofão, não é, Lili? 1:57. De pé, por favor. Fazer a mão para lá, mão para cá. Amém? 1:57. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe, ninguém há na tua parentela que tenha este nome? E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe desse. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu, João é o seu nome. Todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu e, desimpedida a língua, falava louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas estas coisas. Todos os que as ouviam guardavam-nas no coração, dizendo, que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Santo é o Senhor. Dá-nos a tua palavra nessa noite. Fala conosco, com teu povo, Senhor. Nos dê a alegria, o regozijo da tua presença e a certeza de que tua mão está sobre nós e sobre toda a nossa casa, Pai. Em nome de Jesus, amém. Sente-se por gentileza. Zacarias, ele fazia parte de um turno. Ao início do livro de Lucas, a gente lê essa história quando ele recebeu a promessa e por isso ficou calado até a promessa se cumprir. Ele fazia parte do turno de Abias, Isabel, sua mulher, a descendente de Arão. E na prática do templo, o exercício do templo, existiam turnos sacerdotais e as pessoas prestavam serviço para esse turno. Então, durante todo o ano, o templo estava trabalhando em turnos para que Deus continuasse a ser adorado naquele lugar. E Zacarias subia no seu turno, no seu momento, provavelmente, vou falar, não é esse o foco do sermão, mas só para te colocar no contexto. Provavelmente, turno de 300 sacerdotes, para dentro de cada turno, 300 homens. Então, dentro desse número de 300 vezes 300, um era sorteado para ir queimar no Santo dos Santos o incenso e adoração a Deus. E Zacarias era perseverante. Provavelmente, em algum momento, falaram com ele, para que você vai lá? Todo ano você cumpre a sua tarefa, todo ano você está no seu turno, dedicando-se a sua vida a Deus, e nada acontece, você não vai ter nem filhos. Ele estava ali, buscando, dedicando-se, cumprindo a sua tarefa, até que um belo dia, para se apresentar diante do Senhor, na ordem do seu turno, diz o texto no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no versículo 8, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Esse homem é como acertar na Mega Sena, é melhor do que isso. 300 turnos, 300 homens, eu não vou nem fazer a conta, mas você faz. E ele estava lá, todo ano, subindo para cumprir a sua tarefa no turno que ele era subordinado. E um desses 300, o nome
é pronunciado por sorte, tira sorte. Quem vai queimar incenso? E num belo dia, Zacarias ouviu o seu nome. Zacarias! Zacarias! É você o sorteado, vem entrar no santuário do templo para queimar incenso. E foi ali dentro que ele ouviu a promessa de Deus. Foi ali que o anjo falou com ele. Nós precisamos dessa dedicação e dessa perseverança. Às vezes as possibilidades estão esgotadas, mas Deus vai nos chamar. E se Zacarias tivesse faltado nesse dia? Chame Zacarias, ele é o sorteado. Cadê Zacarias? Não veio hoje. Mas ele tinha essa determinação no coração. E tudo o que está acontecendo é por causa de um homem que perseverou. Subia ao templo, cumpria a ordem do seu sacerdote e dedicava-se ao Senhor. No capítulo 1 e no capítulo 2 do Evangelho de Lucas, é esse anúncio do nascimento de João e de Jesus. De famílias que perseveravam. De famílias que não mediram esforços para que o nome do Senhor seja glorificado. De uma mulher que em Nazaré recebeu essa promessa da visita de Deus. E é aqui que nasce o projeto definitivo, é aqui que nasce a última palavra de Deus para a humanidade. Quer se aproximar de Deus, precisa passar por Jesus. O que aconteceu em todo o Antigo Testamento, agora no Senhor é definitivo, é a última cartada, é a última palavra, e essa palavra já foi dada, e essa palavra é Jesus, o verbo que se fez carne. E o nascimento desses dois personagens, e uma história que vai se construindo durante 10.000 anos, e agora tem uma curva. Inicia-se o processo e o projeto de salvação de Deus. Eu vim visitá-los, através de meu filho, por meio de João que prepara o caminho, por meio de Jesus que é cumprimento dessa promessa. Não há outro nome dado entre os homens a não ser o nome de Jesus, para que venhamos ser salvos. Essas promessas, partindo para o texto de Lucas 1:57, Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e todos foram lá estar com ela. Todos ouviram. As pessoas estavam cientes da confirmação e da promessa de Deus. Vieram participar dessa grande festa. Vieram celebrar esse momento com Isabel e Zacarias. Por quê? Por quê? Diz o texto. Porque o Senhor usara de grande misericórdia. Porque o Senhor estava com essa família. Nossas reuniões, nossos cultos, nossas celebrações não precisam em nenhum momento reivindicar que o pastor é bom preletor, de que o músico toca bem. As nossas reuniões e os nossos encontros precisam refletir a grandiosa misericórdia de Deus. Se nisso não acontecer, o nosso culto é vazio. Nosso encontro é banal. Reuniões familiares, encontro com os amigos, com as pessoas, isso precisa estar claro. O Senhor tem se manifestado e usado de grande misericórdia. Preciso anunciar o que o Senhor realizou. Eles estão nessa casa, por quê? Para sinalizar aquilo que Deus fez. Não se enganem, nós somos notados o tempo todo. As pessoas estão de olho em nós. As pessoas estão de olho na nossa família. Nós vivemos um Big Brother. Vivemos um Big Brother. Estamos sendo vigiados. Todo instante. Estão olhando os seus passos. Como diz o salmista, eles me cercam, eles me espionam, eles estão vendo os meus passos. As pessoas querem saber da sua casa, as pessoas querem saber o que está acontecendo na nossa igreja, as pessoas elas querem vasculhar o seu Facebook para saber onde você foi, que hora você estava.
Nós estamos sendo vigiados, não se enganem. Mas o que elas precisam notar, que tudo isso foi possível, e o que elas precisam vislumbrar, sabe o que é? Deus está com ela. Que Deus esteve contigo. E que Deus estará contigo. Senão de que vai valer? Para quê? Esse encontro é marcado por isso. Essa família se reúne por esse propósito. A verificação de que Deus estava com essa família. Senão seremos superficiais, frios no relacionamento. Então elas estão notando. Toda a circunvizinhança está olhando e está ouvindo o que Deus fez na casa de Zacarias e Isabel. E o que nós temos para mostrar? E que valores nós estamos colocando à mostra? O que nós estamos manifestando? O que nós estamos revelando, seja na igreja, no trabalho, em casa? Como as pessoas têm notado a nossa existência? Todos estavam ali, né? E queriam dar-lhe o nome de seu pai. O nome dele tem que ser como o do pai. As pessoas, o nome deveria ser qual? Zacarias. Todos que estavam presentes naquele dia queriam dar-lhe o nome deveria ser Zacarias. Um dia de circuncisão, um dia de festa, um dia de confirmar a religiosidade sobre esse menino, e nessa ocasião dava-se o nome e fazia-se uma festa com os parentes e com os vizinhos. Todos se reuniam e todos se intrometiam. Não, o nome tem que ser como o do pai. As pessoas não somente estão nos espionando, mas elas querem se intrometer. Querem determinar as coisas. Querem dar opinião. E você pode ser uma pessoa maravilhosa, mas se você esquecer de lavar uma colher, acabou. Você sujou a casa toda. Você foi para lá fazer bagunça. Querem se intrometer, querem dar opinião. E a gente olha mais para isso, para as palavras e para as questões que às vezes nós vacilamos, né? Do que para as coisas boas que nós fizemos. Pastor sofre muito isso, sabia? Pastor sofre isso demais. Essa semana eu conversava sobre futebol com um outro pastor, e ele falava assim, o Neymar quando joga mal, né? Todo mundo fala, o Neymar jogou mal hoje, né? Aí por isso que o time não rendeu. O pastor não, ele tem que pregar bem sempre, ele tem que estar rindo sempre, ele tem que orar bem sempre, ele tem que ler o texto bem sempre, ele não pode errar nenhuma palavra, o William Bonner erra, eu não sei, a Fátima Bernardes erra, mas o pastor não. O Neymar pode jogar mal e ganha milhões de dólares, né, por ano, e o pastor tem que viver pregando bem, tem que falar bem todo dia. Olha, nós somos seres humanos. A gente tem dia que não está muito bem. Tá? Todos nós. E isso, eles estão ali e querem se intrometer. Tem que ser o nome do pai, Zacarias. Queriam que lhe desse esse nome. E Zacarias mesmo calado, porque Deus calou. Para quem não fizesse besteira, Deus, eu vou calar esse cara. Para que ele não apronte, para que ele não seja influenciado. Então ele só ouve, mas ele não consegue falar. Pegou uma tabuinha e escreveu, João. As pessoas próximas, elas querem entrar na nossa história, querem dar a sua opinião sobre a nossa vida, querem dar até o nome dos nossos filhos, querem determinar as coisas, mas tem um momento que a gente tem que chegar e dizer, isso é minha responsabilidade, isso é minha tarefa, foi Deus que me deu, e não precisa colocar a culpa em quem quer que seja, mas aquilo que Deus colocou na sua mão, e aquilo que Deus lhe chamou para fazer, e promessas que Deus lhe entregou, é a sua obrigação assumi-la.
E podem dizer, tem que ser desse jeito, tem que ser dessa maneira, o nome tem que ser Zacarias, o nome tem que ser Zorobabel. E a gente, em determinados momentos da história, da nossa vida, a gente precisa requerer o que compete a nós. E escrever, João. Esse é o envolvimento de toda a comunidade, esse é o envolvimento das pessoas, esse é o envolvimento dos amigos. Parentes, vizinhos de Isabel queriam interferir, queriam determinar o nome, escolheram o nome da criança, e para o nome, na sociedade deles, contemporâneos dele, o nome determina a personalidade. E essa personalidade é formada desse menino João por Deus, e foi Deus que lhe deu esse nome. E a gente precisa tomar isso com seriedade. Foi Deus que me deu essa promessa, foi Deus que me colocou nesse lugar, foi Deus que me chamou para essa tarefa, e isso, o nome sou eu que tenho que dar. O nome é a minha competência. Isso é um comportamento legítimo, né? É natural. Todo mundo querer dar o nome, todo mundo querer dizer, todo mundo pesquisar o nome da criança na internet, o que significa, qual é a demanda desse nome, de onde veio, mas existem momentos que nós precisamos assumir o nosso lugar na família, na história das pessoas que nós caminhamos juntos, no nosso círculo íntimo. A gente precisa colocar, chamar, sentar à mesa e colocar as coisas bem transparentes. O nome será João. Porque Deus me disse que tem que ser dessa maneira. Não transfira responsabilidades. Não transfira. Não coloque o nome porque todo mundo diz que tem que ser Zacarias. Não. Como essa mulher e como Maria, guarde no coração as promessas que Deus lhe deu. Fique calado sobre os sonhos que Deus tem colocado no seu coração. Compartilhe no momento certo. Dê aquela palavra final, e aquela palavra final é sua. João será o seu nome. João é o que o Senhor me disse. Assumir o nosso lugar dentro de casa, dentro da igreja. Quando isso acontecer, não deixem as pessoas interferirem na sua vida e determinarem as coisas sobre aquilo que é a sua responsabilidade. Nós ouvimos conselhos. Nós precisamos estar abertos às pessoas, à opinião, aos comentários, mas o texto nos diz que algumas coisas Zacarias e Isabel precisavam resolver sozinhos. E eles tinham afinidades, né? Porque ela dizia o nome e ele também concordou. Estavam afinados. É uma família que ouve essa promessa. É uma família que acata essa vontade de Deus. E que o futuro dessa criança está definitivamente, diretamente ligado ao que essa família vai proclamar. João é o seu nome. Não deixe isso, que as pessoas interfiram na vida a ponto de querer mudar até aquilo que Deus diz para você que tem que ser desse jeito. Mudar os seus sonhos, mudar as suas posturas, mudar a sua opinião. Não seja como um camaleão, tenha opinião formada, embora a nossa opinião mude em alguns momentos, mas algumas coisas não são negociáveis. Alguns valores nós não podemos abrir mão. Nós negociamos tudo, mas algumas coisas são fortemente, precisam ser preservadas, porque essas Deus nos deu. E falou que precisa ser dessa maneira. Admita. Encare o futuro para a sua família. Provavelmente alguém vai argumentar, está lá no versículo 61. Alguém vai dizer, mas espera aí, ninguém há na tua parentela que tenha esse nome. Na nossa casa, a gente coloca o nome do filho, o mesmo nome do pai. Aqui a gente sempre fez desse jeito. É dessa maneira, é o nosso costume, a nossa cultura. Ninguém há na sua parentela com esse nome. O que você vai fazer, Isabel? Vou fazer aquilo que Deus mandou fazer. Mesmo que não haja ninguém com esse nome na minha parentela, eu vou fazer da forma como o Senhor me falou. João será o seu nome.
Por mais que comentem com vocês, a gente sempre fez desse jeito, a gente não pode mudar a nossa forma. Pode sim. Quando o Senhor nos diz que é preciso mudar, a gente precisa mudar sim. Entre outras palavras, mesmo que façam sempre desse jeito, num lugar ali, na região montanhosa da Judéia, provavelmente em Ai Karen seria a cidade, o controle social é forte, as pessoas entram na vida dos outros, dão a sua opinião, e se alguém sai fora dos costumes, é um subversivo. É uma família que trai a prática, é uma família traidora dos costumes, porque alguém saiu daquele propósito que sempre os outros fazem. E ela é criticada. E é preciso absorver a crítica. É preciso encarar a crítica. Mas pouco me importa a crítica quando Deus me diz aquilo que eu preciso fazer. Isabel não seguiu os costumes do lugar. Isabel não ficou preocupada com a prática, com o contexto do seu povo. Isabel ficou preocupada em ouvir a voz de Deus. Parentes e vizinhos reclamam, ninguém há com esse nome. Pouco me importa. Eu quero obedecer à voz de Deus. E Deus me pediu para colocar o nome dele de João. Os parentes, eles não cedem com facilidade, né? As pessoas não abrem para a opinião dos outros, elas não são flexíveis, tem que ser da sua forma, tem que ser do seu jeito, e se a opinião é contrária, faz até beicinho, né? Fica chateado, reclama, poxa, nem me ouve, falei para colocar de Zacarias. Isabel e Zacarias, eles não gostaram do nome, não. Eles não gostam de mim, né? Nunca mais vem na sua casa, tá, Isabel e Zacarias? Porque vocês não quiseram colocar o nome do filho de Zacarias. Não deixe as promessas que Deus lhe deu sofrer interferência das pessoas que estão ao seu redor. Isso precisa ser construído nos teus braços, isso precisa ser valorizado com sua força, e o nome dessa promessa é você que vai dar. Não adianta pedir emprestado a opinião do outro, porque Deus já falou contigo e pronto, e ponto final. Quem vai balizar, quem vai conduzir, quem vai escrever a história desse menino não são os parentes, não são os vizinhos. Quem vai usufruir dessa promessa não são os parentes, não são os vizinhos, não são aqueles que estão dizendo, faça dessa maneira, tem que ser desse jeito. Não são eles. Quem vai balizar e conduzir esse futuro é você e Deus. Então valorize essas promessas. Quando alguém se intrometer, diga como Isabel, de modo nenhum ele deve ser chamado João. Quando alguém interferir com muita contundência e querer colocar da sua maneira, você fortifique-se no Senhor e faça da forma como Deus te falou para fazer. Pode ser até maluco, esquizofrênico, doido, mas Deus te falou, faça dessa maneira. Ele deve ser chamado João. Esse deve ser o seu nome. São cúmplices. Dentro de casa, uma união profunda, que eles falam a mesma língua. E nós crescemos e as coisas acontecem assim. Quando somos cúmplices, quando ouvimos a opinião do outro e acatamos, quando construímos a nossa família, milagres acontecem. Milagres acontecem quando o amor é derramado, Deus sorri, Deus se alegra, Deus festeja, somente para um olhar. Isabel e Zacarias, no olhar, já sabiam o que esperavam, o que almejavam, já se falavam. Como Zacarias, existem momentos da vida que produzimos pouco, como o pastor que prega mal em um dia.
produzimos pouco, realizamos pouco. Por vezes, nesses momentos é bom que fiquemos calados mesmo. A gente está mal, a gente conhece, você sabe o seu potencial, você sabe a sua capacidade, e as coisas não saem como você espera. A gente não se sente um pouco insignificante, incompetente? Nós saímos como discípulos que estão acostumados com a prática da pesca, são profissionais e saem na madrugada, no melhor horário, e não pescam nada e voltam com um sentimento de incompetência, e uma incompetência que nós não temos, e uma incompetência que você às vezes não tem. Então, em algumas fases da vida, a gente fica calado, a gente produz pouco, a gente realiza pouco, e é nesses momentos que é bom a gente fechar a boca e esperar pelo Senhor, e aguardar por essas promessas. Às vezes Deus nos faz calar mesmo. Às vezes Deus fecha a nossa boca para evitar desgastes familiares, para evitar desgastes entre as pessoas, para que o plano de Deus se cumpra na nossa vida. Porque se a gente fala muito, a gente acaba atropelando esse plano de Deus. A língua pode se soltar quando as pessoas sabem, querem e buscam o mesmo objetivo. É quando Zacarias está tomado por esse propósito e Isabel fala o nome e eles agora reafirmam, eles estão no mesmo propósito, eles falam a mesma língua. Aí sim a língua pode se soltar e Deus pode ser glorificado. Mas enquanto isso, é bom beber um copo d'água. Aí você fica calado. Diante de uma crise, diante de uma discussão, de um debate, olha só, está todo mundo discutindo o nome da criança. Imagina Zacarias também no meio da confusão. Está todo mundo se intrometendo. Aí a discussão vai aumentando. Aí Zacarias fica lá cansado, né? Estressado. Tá bom, bota esse nome mesmo. Então, diante da discussão, do debate, que tiver lá o nervo, a flor da pele, bebe um copo d'água. Melhora muito. Com um amigo, no trabalho, em qualquer lugar. Fala assim para ele, vamos beber um copo d'água? Reuniões familiares, Roberto, tá? Debates familiares. Vamos beber um copo d'água? Bebe um copo d'água, fecha a boca e a ação de Deus entra. Tem um momento que a língua vai se soltar, quando vocês estiverem afinados no mesmo propósito, e afinados com Deus, quando entendemos esse projeto de Deus, estamos cúmplices no mesmo projeto, no mesmo propósito, sabe o que acontece? Todos ficam admirados. Todos ficam admirados. Versículo 65. Toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas estas coisas. É um acontecimento numa família que contribui para que toda uma região seja influenciada. As pessoas, elas comentam duas coisas, né? Elas falam de questões extraordinárias, é só isso que a gente comenta. Ou é extraordinário, ou é escândalo, já perceberam? Quando é extraordinário, a gente conta, mas não dá muito valor. Quando é escândalo... Quando é escândalo, quando é fofoca, e o negócio circula, e começa a ligar, então a gente vive nisso, ou a gente comenta sobre questões extraordinárias, ou sobre escândalos. Aqui nessa região montanhosa, são questões extraordinárias que estão sendo divulgadas, são coisas boas que Deus está fazendo, são manifestações do Senhor que as pessoas estão contando. São elogios da presença de Deus.
É o que Deus fez uma família. Coloque os seus sonhos, coloque seus projetos, coloque sua casa, sua família dentro dos projetos de Deus e daquilo que Deus deseja realizar. E notícias extraordinárias serão divulgadas. Notícias que vão abençoar os outros. Quando fazemos isso, quando chamamos o Senhor para participar em tudo, até no nome, na escolha dos filhos, eles tratam de divulgar as coisas extraordinárias que Deus tem feito na sua vida e na sua família. E é essa percepção que precisamos ter. Mistérios de Deus presentes no dia corriqueiro, nos costumes que nós temos, mistérios de Deus se desenrolando. Seria mais uma reunião familiar? Seria mais um encontro para circuncidar o menino? Não! É visita do Senhor. São coisas extraordinárias que Deus está fazendo, e Deus está fazendo isso até na mesmice do nosso dia a dia. Deus está fazendo. Lucas quer nos levar a acreditar que o novo está chegando, e o novo está chegando na sua vida. Eu quero te fazer acreditar nisso. Novas coisas, novos sonhos. Deus está realizando coisas novas. Faça da sua vida, dos encontros familiares, das noites, dos debates, manifestações do Senhor. Fazendo isso, alguns vão questionar: o que virá a ser, pois, este menino? Alguns vão perguntar: mas eles saíram da lógica. A lógica era o menino nascer aqui, era o menino ter esse nome, depois seguir os passos do pai, deveria seguir o círculo normal que todos fazem. E por isso as pessoas questionavam: o que virá, pois, a ser este menino? E qual é a resposta de Lucas? E a mão do Senhor estava com ele. O que virá, pois, a ser esse menino? Eles estão questionando o futuro dessa família. O que virá, pois, a ser essa casa? Eles estão debatendo o que vai acontecer com essa família. Essa família vai se perder. Essa família não seguiu a tradição. Essa família deixou as práticas primordiais, mais costumeiras que nós temos. Essa família trilhou um outro caminho. Que virá, pois, a ser este menino? Se Zacarias, o pai, mudou o percurso do jovem, colocou um outro nome. Podem até questionar o futuro da sua casa. Podem até questionar o futuro da sua família. As pessoas podem até questionar as opções que você fez, os caminhos que você traçou, a maneira como você conduz a sua história, como você se comporta. Tudo isso é relevante, isso realmente importa, mas o que realmente fará a diferença é saber que a mão do Senhor está sobre nós. O que realmente vai fazer a diferença é saber que a mão do Senhor estava com ele. E eu quero dizer para vocês, eu posso afirmar, a mão do Senhor está sobre a sua casa, a mão do Senhor está sobre os teus sonhos, a mão do Senhor está sobre a sua vida. Se existe alguma coisa que pode fazer a diferença na nossa vida, é a certeza de que a mão do Senhor está sobre nós. Então essa semana, ou hoje, quando você sair do culto, não fique preocupado, não pense porque você fez uma escolha diferente, enquanto você deveria fazer aquela tradicional, normal, você fez uma outra opção. Deus está com a sua mão sobre a sua casa. Deus está visitando o seu lar. Deus está ciente. Lembro-me da viagem de Esdras para Jerusalém. O que ele disse? Ele estabeleceu um jejum, rio Ava, e ele falou: nós vamos chegar. Por quê? Porque a boa mão do Senhor está sobre nós. Você vai chegar. Você vai superar.
Pode até, esse é um pensamento de dúvida que as pessoas. O que virá a ser essa casa? Essa casa está derrotada. Essa família está destruída. A família acabou. Essa família vai sair da linha sacerdotal porque Zacarias mudou tudo. João não vai ser um sacerdote. Não vai servir o templo. Porque Zacarias fez outra opção. Problema, isso é irrelevante. O que muda mesmo é confiar e crer que a mão do Senhor está sobre a sua vida. Eu sei que com tanta gente falando, né? Com tanta gente dentro de casa dando opinião, na festa, todo mundo... Isabel vai pegar um salgadinho e vai chegar aquela prima chata. Você não fez isso? O que vai acontecer com vocês? Por que você fez isso, Isabel? Achei aquele cunhado do interior. Você é maluco, Zacarias? Você é doido, cara? Aí a gente começa a ficar influenciado. Poxa, será que eu fiz a coisa certa mesmo? Né? A gente faz esse caminho. Será que eu fiz a escolha certa? Será que a decisão foi boa? E Isabel, chama Isabel no canto. Isabel, será que vamos voltar atrás? A gente fica assim. Mas nós temos um Deus que tem zelo pela nossa vida, que até quando você pensar que fez uma escolha errada, eu quero te animar e te dizer que Deus vai fazer o certo. Que Deus vai fazer o certo. Que Deus vai escrever o certo. Quando tomei uma decisão na minha vida, 2 anos e meio atrás, muitas pessoas me ligaram, você fez uma escolha errada, você devia ter feito isso, por quê? Eu ia te ajudar Eu falei assim, e com tanta gente ligando, com tanta mensagem, aí eu cheguei, será que eu fiz a escolha certa mesmo? Por quê? Porque a gente fica, mas Deus vai dizendo a cada dia, que mesmo que você pense ser uma escolha equivocada, Ele faz o certo. Ele trabalha onde a gente menos espera. Ele opera maravilhas. Essa é a certeza de que a mão do Senhor está sobre nós. Independentemente da opinião, independentemente das decisões que você venha tomar, creia, a mão do Senhor está sobre mim. Essa semana, quando a dúvida chegar ao teu coração, você vai se lembrar disso. A mão do Senhor está sobre a minha família. A mão do Senhor está sobre a minha casa. Quando falaram o que virá a ser de você, o que virá a ser da sua casa, a resposta de Deus é: a mão do Senhor está sobre a minha vida. Você que me ouve pela TV Betânia, quando você passar por isso também, fale: a mão do Senhor está sobre minha vida. Fique de pé, por gentileza. Nosso Deus é um Deus que não nos deixa sem respostas. Poderia terminar aqui, né? O texto não poderia terminar com essa pergunta? Que virá, pois, a ser este menino? E acabar? Não. Porque a nossa história não termina com essa pergunta. A nossa história termina com a mão do Senhor sobre nós, sobre a nossa casa. A nossa história é definida pela mão que está sobre nós, e a mão que está sobre nós é a mão do Senhor. Vem, Senhor, nessa noite sobre esse lugar e coloque a tua boa mão sobre nós. E como falou Esdras naquela viagem com muitos perigos, nós vamos chegar, porque a boa mão do Senhor está sobre nós. Nós vamos superar crises, obstáculos, problemas familiares, porque a boa mão do Senhor está sobre nós. Podem pensar o que quiser, Senhor, falar da maneira como falarem, mas para nós o que cabe é a tua boa mão sobre nós, Pai.
Então não aparte a tua mão sobre a nossa vida, não aparte a tua presença de nosso meio, não se retire do nosso lugar, Senhor, da nossa família, porque nós precisamos do Senhor, Pai. Nós às vezes tomamos decisões e as pessoas acham estranhas, mas nós tomamos decisões pautadas naquilo que o Senhor nos falou para fazer. Em nome de Jesus, Pai, abençoe o teu povo. Eu profetizo a bênção do Senhor sobre cada família, a tua boa mão sobre nós, Pai, em nome de Jesus, amém. Vamos cantar esse cântico. Onde está a bênção de Deus? No seu pedaço de terra, no deserto, que você acha desprezível, que você julga ser desprezível, mas não é.